Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa terça-feira, dia 18 de dezembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, Marcela Bastos? Então, 968038319 é o WhatsApp, como você ouviu aí na voz padrão nossa do Rui. Você vai escrever pra gente o dia aí, o nome do seu pastor, aliás, que faz aniversário hoje, a igreja, o nome do seu pastor, da sua pastora, da esposa do pastor ou do esposo da pastora que a gente quer comemorar. Muito bem. Muito bem. Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, olha o que diz aqui o ouvinte da 93. Antigamente era mais fácil criar os filhos, pergunta ela. O que mais vejo hoje em dia são filhos que não deram certo, a despeito de fazerem parte de uma boa família. Quando um filho cresce e não se torna um bom cidadão, qual a parcela de culpa dos pais, hein? Bater nos filhos é errado? Qual a melhor forma de educar filhos com bom caráter e compromisso com Deus? Aonde os pais desse tempo agora, onde é que eles estão errando, hein? Eu quero saber a sua opinião, sua participação no nosso Debate 93 de hoje, já aqui no nosso estúdio, o pastor Manassés Loyola e o reverendo Paulo César Braga, microfone aberto para ambos. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, começando com o mais velho, Paulo César Braga. Obrigado pelo mais velho, pela parte que me toca. Bom dia, debatedores, bom dia, JR, os amigos aí, ouvintes que estão sempre na escuta da 93 e da melhor. Bom, há vários fatores que, para mim, faz com que uma criança, né, venha a ser desobediente, venha a ser não respeitar os seus pais. A gente sabe que, por exemplo, há mães, pais que não dão desde cedo responsabilidade aos filhos. É claro que há muito exagero, né? A gente sabe, a gente escuta muito que criança tem que estar na escola, e é verdade. E criança, no primeiro momento, ela tem que ser criança, tem que estudar, Mas, por outro lado, criança tem que ser criança e tem que ser responsável. Tem que ter parte no serviço da casa, tem que entender as responsabilidades dos pais. As crianças de hoje em dia, né, elas estão conectadas aí ao mundo que nós, há 10, 20 anos atrás, não estávamos. Há 20 anos eu não estava, mas os meus filhos estão. E essa conectividade, esse excesso aí, faz com que eles, às vezes, percam o limite das coisas. Percam os horários, né? Fica sem horário, às vezes, para comer, para tomar banho, para brincar, para estudar. Então, eu acho que a responsabilidade dos pais não dá para condenar nenhuma criança sem antes saber o que seus pais andam fazendo. Sem antes saber o que a mãe, né, a família, que tipo de limite eles estão dando, se estão dando, né, pastor? É verdade. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, amigos debatedores, ouvintes da Rádio 93. Eu concordo plenamente, né? Apesar que eu penso que não é apenas nos dias de hoje que a arte de criar filhos se torna algo mais difícil para os pais. Isso, desde os primórdios, criar filhos sempre foi uma grande dificuldade. Eu já visto que meus entretenimentos, eles existem, cada um na sua época, no seu tempo, e é natural com que o avanço da tecnologia acabem afastando o contato físico dos pais com seus filhos e vice-versa, né? E eu também não acredito que o fato de um filho não dar certo,
não deve ser reputado como responsabilidade exclusivamente dos pais. Até porque na Bíblia a gente tem muitos exemplos de pais que deram certos e os seus filhos se inclinaram para uma outra banda e não deram certo. Não porque lhe faltaram referência, não porque lhe faltaram base, instrução, mas porque o coração deles de fato estavam inclinados ao mal. Nós temos o caso dos filhos de Samuel, né? O Joel e o Abias, que enquanto o seu pai foi um profeta, foi um sacerdote, um juiz, um homem que deu certo na história bíblica, os seus filhos foram completamente o avesso deles, e por conta desse comportamento equivocado, profano, foi que o povo de Israel pediu a Samuel para eleger um rei, para levantar um rei, dado a todos os transtornos que os filhos de Samuel estavam causando no meio da nação. Então, não é de hoje que criar filhos é uma coisa difícil. Desde os primórdios, criar filhos é algo muito difícil e requer tanto do pai quanto da mãe, que são os responsáveis direto pela criação dessa criança, uma atenção. E o primeiro sinal, né, de desvio de conduta, de caráter, os pais devem estar muito presentes e muito prontos a repreender, a disciplinar, até porque a Bíblia diz em Provérbios 23:13, para não se retirar a disciplina da criança. E quando se fala de disciplina, não é somente batendo, né? Eu até acredito que o termo bater aqui se torna um termo muito, muito agressivo, mas corrigir, e a correção, ela às vezes se faz necessário com a própria vara. Eu fui uma criança que eu apanhei muito, eu confesso, apanhei demais. Parece mesmo. Apanhei, era muito levado, nós, né? Enfim, eu digo assim, isso para mim não foi danoso em nenhum momento, até porque eu fui criado sem pai, perdi meu pai muito novo, então minha mãe, ela ficou nessa responsabilidade, e às vezes para colocar ordem e disciplina nos filhos, lá em casa são 4 filhos, minha mãe teve que usar realmente a repreensão através da vara, do castigo. Uma palmadinha pedagógica. Eu me lembro que eu já apanhei de borrachinha de chuveiro, cabo de vassoura. Mas assim, e toda vez que minha mãe me batia, ela me batia e apresentava as razões pelas quais estava apanhando. A conversa era antes ou depois? Jota, é interessante que minha mãe dizia assim, ó, quando o saco da paciência encher, eu nunca encontrei esse saco na minha vida, mas ela dizia que tinha um saco, que era colocando ali todas as minhas, né? Enfim, e quando ela me batia, ela dizia assim, ó, o saco já encheu, só que eu nunca achei o saco, né? Assim, mãe, cadê esse saco? Então, eu apanhava e ela me explicava porque eu estava apanhando, não reclamo pelo fato de ter apanhado, até porque hoje eu me tornei um homem que eu sou, e atribuo isso a algumas correções recebidas por parte da minha mãe. Ouvinte contando aqui, JR, eu concordo plenamente com a fala do pastor Paulo. Aqui na casa onde eu trabalho, o garoto não teve nenhum limite. Logo, hoje em dia, ele não consegue sequer manter a pia em que escova os próprios dentes, ele não consegue manter essa pia limpa, não consegue lavar a sua própria escova de dentes. É de uma inutilidade que me dá medo. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outra ouvinte dizendo, JR, eu tenho 28 anos, meus pais raramente me batiam, a correção deles muitas vezes era só com o olhar. Quando eles me olhavam daquele jeito, eu já sabia que estava errada. Espero ter essa mesma didática com meu filho, que com a graça de Deus chega em janeiro, conta aqui o nosso ouvinte. E para ter esse olhar, tem que olhar e ser olhado. E às vezes a pessoa não tem mais esse tempo, pastor Paulo. Às vezes não, às vezes não dá esse tempo não, mas a gente, são diversos fatores que a gente precisa entender. É claro que longe de nós aqui, né, querer esgotar esse assunto, mas a gente sabe que hoje há uma correria muito grande assim de pais, a gente sabe que cada caso é um caso, cada família tem os seus problemas, mas dado o tema principal, eu fiquei olhando aqui, como o nosso ouvinte coloca aqui, né, deve ser um ouvinte, que os filhos que não derem certo, parece que traz, JR, um peso sobre a criança ser do jeito que ela é. Então é isso que me preocupa, que eu também sou pai. Então, se o meu filho tem algumas atitudes que não são boas, atitudes irresponsáveis, né, sem limites, que não respeitam o coleguinha, não respeitam os pais, eu não posso penalizar essa criança por isso. Eu acho que os pais que estão hoje trabalhando, eu acredito nisso, estão, né, muitas coisas fazendo ao mesmo tempo, e às vezes quando chegam em casa não querem conflito, ignoram os pequenos problemas. E aí é que está, ao meu ver como pai, são nas pequenas coisas que nós geramos, né, nos nossos filhos
no futuro grandes problemas. Pequenas fagulhas sempre dão depois grandes problemas. Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, eu tenho 30 anos, hoje o que falta são os pais disciplinarem seus filhos e, se necessário, repreender, batendo sim. Porque senão fica aí pais sem figura de autoridade, pois tem crianças e adolescentes que não são fáceis e não aprendem apenas conversando. Eu queria perguntar para os queridos ilustres debatedores, 2 jovens estão aqui, nenhum dos dois tem o quê, 80? Não, nenhum dos dois tem 80 ainda. É o seguinte, muita gente dizendo, vocês disseram aqui, o pastor Manassés especialmente mencionou que apanhou e tal, que está aqui, mas você não acha que tem gente que apanhou demais, que a repreensão foi além do normal? Você não acha que tem gente que não tem condições de aplicar a disciplina assim, porque são pessoas completamente descompensadas? Porque quando a lei da palmada foi instituída, o espírito da lei, né, a ideia inicial era porque existia uma violência. Então era contra a violência com a criança, né? Depois, naturalmente, isso veio aí tem um monte de histórias, enfim, não é o caso para discutir a lei da palmada. Mas existem aqueles que dizem, olha, não encoste a mão. Até dizem os psicólogos que a mão é um símbolo de cuidado, de amor, ela não pode ser associada a esse tipo de ação, que pode ser entendida como violência. Então, como é que lida com isso, assim, pra gente manter o equilíbrio? Tem tanta gente ouvindo a gente, porque quando vocês dizem assim, eu apanhei e estou aqui, vocês estão dizendo assim, então, batam nos seus filhos, mas eventualmente, o filho que apanhou não é o filho que bate, às vezes o filho que apanhou é o filho que conversa, que dialoga, entendeu? Que esgota todas as possibilidades antes de qualquer tipo de repreensão física. Então, eu penso que o bater, né, o fustigar com a vara, que a Bíblia fala sobre isso, o fustigar com a vara, deve ser o último recurso, né? Eu acho que tudo começa com um diálogo, com uma observação, o pai sempre ponderando as ações do filho, né, podando ali e vendo, porque o pai sensato, um pai coerente, um pai atencioso, ele vai entender a hora certa de usar a vara para corrigir o filho, mas sem essa excessividade. Eu acho que o que gera realmente o problema, o desconforto e até criminaliza, às vezes, essa ação de corrigir o filho com excesso, é o fato de alguns pais não terem equilíbrio, porque não teve no diálogo, então agora quer compensar com a vara, com a correção física, o que não foi feito com diálogo. Acho que, né, o diálogo é o primeiro passo, né? O diálogo, a observação, essa questão de olhar aí, poxa, com o olhar de um pai, ainda mais um pai que tem realmente uma condição moral, acho que tudo, porque o filho quer ver no pai um exemplo, a gente deve partir por esse princípio. Tem uma memezinha que roda na internet, que a palavra convence, né? Mas o exemplo ele arrasta. O filho, por ser um bom observador, e deve ser um bom observador, se ele observar com todo do pai, a maneira do pai agir, fazer, ele vai entender qual é o caminho a seguir, né? Eu me lembro de coisas que minha mãe fazia quando nos criava, quando a gente era criança, que hoje eu trago para minha vida, não tudo, é bem verdade, porque os tempos mudaram, são outros tempos. Eu tento criar os meus filhos com equilíbrio, até porque hoje, na presença de Deus, na casa do Senhor, a gente tem uma referência diferente, a gente leva eles sempre a entender o plano, né, de Deus, na luz da Bíblia, para que eles não sejam alvos dessa correção que nem sempre, né, é bem-vinda por parte de quem acompanha, por parte de quem está à sua volta. Mas o pai em casa, ele sabe o momento certo, a hora certa, né, de corrigir o seu filho. Eu acho Olha que aqui a um vara ouvinte, nossa, pastor Paulo, dizendo o seguinte, eu apanhei foi muito, viu? Mamãe batia muito em mim, confesso que eu tenho um pouco de mágoa dela. A gente nunca se entendeu porque ela sempre me tratou com mãos de ferro. Hoje, com 38 anos, eu não me esqueci, conta a nossa ouvinte. É claro que esse tema acaba mexendo um pouco com a gente também, ninguém aqui é de ferro, né? Nós somos humanos, eu apanhei muito também e confesso que durante... Sim, apanhei. Tô surpreso. Não, apanhei sim. E me peguei, sendo pai depois, reproduzindo nos meus filhos aquilo que os meus pais fizeram comigo. E até de forma inconsciente, porque às vezes o pai nem se dá conta disso, e a mãe. Mas ela projeta aquilo, olha para o filho e acha que pelo pai dela ter feito aquilo que ela vai fazer a mesma coisa com o filho e vai alcançar o mesmo êxito, muito pelo contrário. Eu acho que vai gerar mais violência
Não é regra que a gente jamais vai dizer aqui que uma palmada ela vai salvar isso aqui. Eu acho que, como o pastor falou, é o último recurso. E eu hoje dou um testemunho, eu conto até 30. Eu dou castigo, tiro coisas e tal, porque eu evito, porque eu me peguei e reconheci que eu estava reproduzindo. Então, eu acredito que há muitos pais que hoje reproduzem nos seus filhos a violência que tiveram dos seus pais. É que a lei da palmada, gente, proíbe o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis e degradantes contra crianças e adolescentes no Brasil. Esta lei foi instituída em 2014 ela ganhou esse nome, é o nome informal dela, porque a lei mesmo chama-se Lei Menino Bernardo. E esse menino Bernardo tem fotos dele mostrando as costas dele, bem machucadas as costas dele mesmo. Então, eu quero reiterar isso aqui, tem gente que não tem condições. A pessoa é de desequilíbrio total, subir na bicicleta cai. A pessoa não consegue interagir para desempenhar a disciplina de uma forma produtiva, corretiva e não punitiva. Então existe um problema grave nesse assunto, entendeu? Correção, às vezes é pública, na frente dos amigos, das amigas, na frente da família, no meio da rua. Entende? Tem que ser aqui para poder ver, para não repetir mais. E o pior de tudo é a correção verbal oral, né? Quando a pessoa vem e ofende um filho, distrata, né? Desmerece um filho, pior do que uma surra, eu acredito que deve ser realmente agressão verbal e oral. Bem, Jota, assim, eu acredito também que existem lugares no corpo de uma criança que devem ser evitados, não podem, porque pode causar um problema lá na frente, né? Enfim, bater em cabeça, enfim, é uma coisa assim que a gente precisa escolher ou saber o lugar certo de dar uma varada, de dar uma palmada. Melhor que não faça, né? Melhor que não, verdade, melhor que não faça. O bom é não fazer, né? Mas a gente não pode fugir, até porque aqui é um debate de cunho bíblico, a gente vai sempre partir pelaquilo que a Bíblia orienta. A Bíblia fala que repreender a quem ama é zelo. Então você repreende, às vezes essa repreensão vem por meio de uma correção, por meio de uma varada, mas tem que ser uma varada dosada. Mas aí o adolescente, a criança, vai interagir com o senhor assim: o senhor está me batendo, o senhor está me fustigando com vara. Por quê? Aí a pessoa diz assim, por causa da Bíblia. Não. A Bíblia diz isso. Não, a gente vai... Aí a criança, o adolescente, chega assim, mas que vara que é? De que árvore que é? A da Bíblia. Então vai buscar e traz aqui uma igual. Nossa mamãe também, que é bem fino. Não é? Porque mas não tem aqui a árvore aqui. Você não tem uma questão assim que também as informações adequadas. Esse processo da conversa, de desenvolver isso, só que existe a hora, como vocês disseram aqui, que a disciplina tem que ser colocada. Agora tem várias formas, né, pastor? Sem dúvida. O senhor apoiou de várias maneiras, né, pastor Paulo? Sim, e assim, eu acho sempre muito perigoso a gente trabalhar alguns textos bíblicos e a aplicabilidade dele, assim, de forma até direta, principalmente quando se trata de educação de filhos, daquilo que a gente gerou, daquilo que a gente precisa ter zelo, amar. Então, o pastor mesmo, Manassés, disse, é sempre a última opção e, se possível, não faça. Conte até 10, 20, 30, eduque, chegue mais perto, procure saber por que seus filhos estão agindo daquela maneira, procure ver por que ele está ansioso assim, mais agitado. Às vezes é culpa dos próprios pais, da maioria das vezes. Dizem, pastor Paulo, que o fruto não cai muito longe da árvore. Eita, é isso aí. Entendeu? Que às vezes a criança, o menino, a menina, o pessoal aqui do Rio chama da pá virada. Aí a pergunta é, puxou a quem essa criança? Pastora Daniele Queiroz venceu o trânsito, já está aqui conosco para nossa alegria. O pastor Manassés e o pastor Paulo, eu não tinha dúvida que eles tinham sido assim, meninos muito agitados na infância e adolescência. Agora, a pastora Daniele, eu duvido. É ou não é? É muito angelical, né? Ficava em casa direto. Eu conheço a família, eu conheço a mãe, né? conheço o pai. A mãe falava, antes da mãe falar, já estava lá obedecendo. A pastora Daniela é um anjo vestido de gente. Olha aí, tá vendo, pastora? Que elogio bom, graças a Deus, né? Agora eu vou ter que contar se é fazer verdade. Jus a isso aí. Conta se é verdade, conta se é verdade. Ai, bom dia, JR, bom dia, ouvintes. Apanhei. Apanhei. Sem motivo, naturalmente.
É complicado agora, né? Colocar os pais numa saia justa assim, né? Em rede de larga escala. Mas eu era uma boa criança, sim. Graças a Deus. Eu fui uma boa criança, Não dei muito trabalho, não. Tô olhando isso aí. Aqui porque... Marcela, o que vocês acham? Eu acho que a Marcela era um pouco levada. Você acha? Eu não acho. Eu não. acho. É? Um pouquinho só. Não acho, não. Eu tô surpreso. Não. O pai dela é um grande disciplinador. O pai dela a mãe dela. A mãe aqui, ó. Ela falando aqui, Não, mas aqui. tem diferença de ser levado e de ser uma criança assim, né? Feliz. Tem diferença. Eu acho que a Marcela era uma criança assim, feliz, que brincava, agitada. Eu era uma criança intensa. Eu ia perguntar isso agora. Eu diria uma criança intensa, criativa. Entendi. Entendeu? Criativa, intensa. Acho que essa é a maneira de falar. A disciplina, na sua opinião, pastora, que envolve aí a vara, o chinelo, pastor apanhou tudo quanto é coisa. Apanhei. Borrachinha de chuveiro. Tamanco? Vassourada. Vassourada. Eu ia cortar a vara pra apanhar, JR. A vara quebrava, antes de começar a apanhar, minha mãe vai cortar outra. Assim, sério. E aí, pastora? Eu acredito que a palavra de Deus, ela fala sobre a importância, sim, de ter a repreensão marcada com algum tipo de castigo. Só que eu penso que as pessoas, hoje em dia, estão com amor muito mais frio do que antigamente. E aí, com isso, parte para uma violência absurda. Então, o limiar desse cuidado de vou disciplinar e vou perder a paciência e extravasar na criança é o grande desafio dos pais. Eu já presenciei cenas de pais que eu pensei, meu Deus, não tem necessidade de exigir isso da criança, sabe? Não tinha necessidade. A criança estava feliz, brincando, e a pessoa já quer impor o gosto dela, o que ela acha que é o certo. Não está disciplinando, não está ensinando. É só uma questão realmente pessoal. Eu acho que é aí que mora o perigo do excesso. São 11h32, essa é a 93 FM, minha gente. Esse assunto tá aí, tá na nossa pauta, vale a nossa reflexão, vale a nossa oração, vale a pena pensar um pouco mais sobre esse assunto, afinal de contas, toda criança agitada, intensa, criativa, vai ter que ser disciplinada. Em alguns casos, não há limites, pais estão criando seus filhos soltinhos, e é fundamental que haja equilíbrio. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Meu coração, 93 FM. 11h33, Marcela. Olha, o John Clayton Venera e o Marcelo Balestrin passaram 5 dias desaparecidos em uma região montanhosa de Mato Grosso, depois do avião em que eles estavam ter caído. Os dois, com as pernas quebradas, não conseguiam se locomover. Eles tinham 2 garrafas de água e foram bebendo até a água acabar. Para sobreviver, eles chegaram a beber a própria urina, além de enfrentar bastante frio, até que o socorro chegou. Como não perder a esperança e lutar pela vida e pela sobrevivência, mesmo quando as circunstâncias mostram o contrário? E aí a gente lembra o episódio em que Paulo é dado como morto, lá em Atos, capítulo de número 14. Começando ouvindo a nossa menina da mesa, pastora. JR, eu acredito que para nós sobrevivermos, a gente pode lançar mão, sim, de toda a nossa energia, toda a nossa força, exceto do pecado, né? A gente não pode pecar para sobreviver, mas no que diz respeito a nós lutarmos pela nossa vida, precisamos ter realmente foco e não desistir. Tem a sobrevivência do perigo, como a gente viu no caso desses rapazes, mas tem a sobrevivência em meio aos problemas da vida, que exige perseverança, exige fé. E aí a minha palavra é que os nossos ouvintes continuem perseverando na fé e sobrevivam porque Deus é fiel. Eu acredito que em toda essa vontade deles de viverem, de
existe um milagre de Deus aqui, da forma que foi o acidente. A reportagem você vai vendo, você percebe que como Deus dá uma segunda chance para aqueles homens, para que eles possam pensar, refletir. Mas assim, é claro, a vida mostra que a vida não é ruim. Se eles estavam lutando ali, fizeram de tudo que puderam, isso mostra que realmente a vontade, superação, determinação, a gente pode mudar qualquer quadro. Tem acidentes que as pessoas vêm a óbito, né? Não tem essa oportunidade. Eles tiveram, enquanto tiveram vida, lutaram, sobreviveram. Espero que isso possa ser uma inspiração realmente para muitas vidas aí, para outras pessoas que estão em grandes dificuldades, aflições e continuem lutando. A autoconfiança deles foi uma coisa assim incrível demais, até porque as pessoas tinham que achá-los, eles caíram no lugar de mata muito fechada, eles estavam sem plano de voo, a empresa aérea, né, que eles não estava com o plano de voo deles na mão, foi uma coisa assim desesperadora, mas eles estavam vivos, né, e lutar pela vida ali foi um exemplo muito grande pra gente, né, que passa por problemas bem diferentes, né, na cidade, no urbano, e tem pessoas que desejam de viver por uma coisa tão banal, né? Então, o exemplo que eles deixaram pra gente aqui é que enquanto houver vida, eles estão vivos, estão os dois sozinhos ali, um ajudando o outro mutuamente. Eu acho isso interessante, né? A questão de serem dois, não ser apenas um, dando a força pro outro, tipo Paulo e Silas na prisão, né, de Filipos, um orando, outro clamando, outro falando, e um foi estimulando o outro a permanecer vivo e chegou o resgate. Foi um exemplo muito marcante que deixa pra gente um exemplo de vida e de perseverança muito grande. Eu estava lembrando aqui do Neto, ex-jogador da Chapecoense, esteve aqui com a gente, contou a história dele, me deu uma entrevista que está aí pelo YouTube, e o Neto, ele viveu essa experiência de queda de avião, de estar ali vivo e ao lado dos seus colegas, dos seus amigos de clube mortos, num ambiente muito difícil, muito hostil, além das dores físicas, as dores emocionais, o desespero, e o quanto a fé em Deus manteve o coração dele em paz. Apesar de tudo, do desespero e tal, não sei o quê, mas é diferente quando você tem algo especial. A fé em Deus, ela nos ajuda a vencer os piores obstáculos da vida, gente. E é tão complicado quando você vê uma pessoa tá passando por nada e já tá no desespero, gente que já desiste por pouquíssimas coisas, e é tão importante a gente observar exemplos assim, né, de gente que lutou, batalhou, e ainda que a pessoa não reconheça que foi Deus, porque tem gente que vai dizer que foi a sorte, que sorte que deu, ainda que não reconheça que foi Deus, foi Deus. Foi Deus. E eu espero que um dia estes e tantos outros reconheçam que os livramentos vividos por eles foram operados, dirigidos por Deus. Se Deus não opera, se Deus não faz, o que vai ser de nós? Exatamente. E como você estava mencionando, muitas pessoas hoje têm feito até mesmo uma tempestade em copo d'água. Acontece isso, de fato. Pessoas que por muito pouco já se desesperam, já querem tirar a vida. E tem realmente quem está em grande sufoco. Então, eu acredito que esse tema é muito propício para a gente endossar essa palavra, esse aconselhamento, ainda mais com o final do ano chegando. Muitas pessoas entram em desespero porque olham para trás, não consegui realizar o que eu queria. É um período melancólico, né, Um período melancólico. E aí é esse o momento de você parar, colocar sua fé em ação e ter certeza de que Deus está no controle. Benção puríssima. 11h38, minha gente. O seu rádio está no Debate 93. Os principais jornais do país publicaram a notícia sobre o interrogatório de João de Deus que aconteceu no domingo à noite, destacando que esse momento do interrogatório foi marcado pelo que eles chamam de grande tensão espiritual. Segundo relatos, quando a polícia começou a confrontar o médico com as denúncias de abuso sexual, o computador que estava sendo usado lá pelos investigadores para poder registrar o depoimento começou a dar problemas. Aí eles contam aqui, eu vou ler aqui o que a inspetora falou, que ela disse que o teclado parecia ter vida própria. Você apertava uma tecla, foi a delegada, você apertava uma tecla e ela, ia embora, disparava. Botava o olha, ia sozinho. Apertava uma vez e o negócio ia sozinho. Mas escrevia alguma coisa ou era a mesma letra?
Bom, não entrou aqui no consenso. Sei que ia parecer que estava com vida sozinho. E aí depois ela diz que a impressora começou a imprimir sem receber o comando de impressão. Não sei também. Não papéis foi falado. Aleatórios. Exatamente. Papéis aleatórios. Não foi dito. Além disso, o que aconteceu? Diz que a sala lá estava muito calor. E aí a delegada resolveu usar uma extensão para ligar o ar-condicionado. Quando ela ligou, o fio explodiu e queimou o frigobar. Bom, antes disso, parece que esse depoimento dele iria acontecer lá em Anápolis. E aí ocorreu o imprevisto. Que imprevisto foi esse? O escrivão de circulação, que era quem faria o processo, ele foi atropelado na BR-060, a caminho da delegacia, e quebrou o braço. E aí isso fez com que o depoimento fosse transferido para Goiânia. Antes disso ainda, enquanto os jornalistas aguardavam que o João de Deus se entregasse, eles relatam que um jornalista passou mal, desmaiou, enfim. Vamos considerar a questão toda do tempo. E aí, então, diante disso juntando, vamos lá, estão juntando esse pacote inteiro. Tudo isso para dizer que o João de Deus, esse negócio envolvendo o João de Deus, tem um clima de mistério e poderes aí que eles estão atribuindo ao médium aí, João de Deus. E a gente pergunta, e aí? Bom, a Bíblia nos fala... pastora, né? por favor. Ok. A Bíblia nos fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de muitos para que eles não ouçam a verdade do Evangelho, para que não vejam a verdade. Então eu acredito piamente, pelas Escrituras, que existe sim atuação de demônios para tentar confundir as pessoas, porque muitos podem ficar com medo, né? Medo de mexer com esse sobrenatural e aí não, vamos liberar esse homem aí porque, né, tem algo estranho. E é complicado, porque a justiça tem que ser feita mediante o que for apurado. E eu também acredito que a energia psíquica negativa da pessoa pode sim trazer aquele clima pesado. A neurociência tem comprovado essas coisas e eu acho que é uma mistura, uma junção dessas duas situações aí. Eu penso também, até porque no final aqui do relato aqui diz, e poderes de João de Deus. Claro que não tem poder nenhum, né? Enfim, é atribuir uma autoridade que ele não possui, mas também não pode se negar que existe todo um mundo espiritual em torno desse ocorrido aqui, né? Até porque as portas de legalidade que ele abriu através da sua vida, do seu trabalho, entre aspas, espiritual, acaba ativando um mundo espiritual muito terrível, que talvez ele não tenha nem noção, né, ou dimensão do que ele pode estar com a sua vida, com o seu trabalho ali, né, trazendo para a vida das pessoas, né, que provavelmente tenha havido, né, alguma coisa nessa atmosfera, provavelmente sim, mas aí atribui isso a um poder sobrenatural que ele tem, a fim de evitar ou de fazer justiça a favor dele, para que ele não fosse preso, aí é demais, né? Até porque o que ele fez não foi uma coisa isolada, existem vários e vários relatos, e cada dia surgem mais mulheres, mais pessoas denunciando o que ele fez, mas também não há, né, de se negar que a atmosfera espiritual que envolve tudo isso aí, ela é muito real. Bom, talvez eu vá caminhar por um outro lado aqui do debate, talvez eu seja um pouco mais incrédulo em relação ao que está sendo dito aqui, não que eu não acredite em espíritos, em situações, manifestações, eu acredito, mas nesse caso, ao meu ver, pelo meu pouco discernimento do que eu tenho acompanhado, estão juntando fatores para justificar, para transferir responsabilidade, transferir aquilo que de fato ele fez, se fez, ele vai pagar, se tudo isso foi movido para que ele não fosse pego, ele já foi, então esses espíritos aí estão pela metade, porque pegaram ele. Ele está preso, não livrou. Se o plano era livrá-lo, não livrou. Então, eu acho que agora a gente precisa botar o pé no chão. Esse mundo metafísico aqui, a gente tem coisas que a gente desconhece, tem coisas que as pessoas estão juntando fenômenos para colocar coisa na cabeça dos brasileiros, das pessoas. Então, assim, não vejo esse poder todo. Deus tem o poder de todas as coisas e a justiça vai ser feita. Então, acho que a gente tem que colocar o pé no chão um pouco nesse sentido.
não pensar muito nessas coisas e pensar que agora haja justiça, porque o resto é só juntamento de fatos e coisas da cabeça de muita gente. Ouvinte dizendo, venhamos e convenhamos, ligar um ar-condicionado, uma extensão, tá pedindo para colocar fogo na sala. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é fato, né, gente? É o tipo de coisa que realmente eu nunca tinha visto. Vai ligar o ar-condicionado na extensão? Isso não existe. Porque se o ar-condicionado é instalado num lugar, ele é instalado já com tomada suficiente na proximidade para isso acontecer. Queimou ali, tem que pegar o da outra sala? É possível, mas é estranho também. Aqui eu concordo, né, com o pastor Paulo aqui, piamente. Só que desprezar, né, que existe um mundo espiritual que nos cerca, que é paralelo ao nosso mundo físico, né, também a gente não pode, né? Por exemplo, né, vamos falar sobre um pouquinho a crucificação de Jesus, né? Jesus, um homem santo, puro, que tudo fazia bem, fez mudo falar, cego ouvir, enfim. E a prisão de Jesus foi uma prisão meio que política, né? Você vai ver que os sacerdotes ali estavam instigando o povo para falarem acerca de, Jesus, prender Jesus e soltar Barrabás. Será que ali não havia uma pressão, né, espiritual para que, até porque os homens que estão, né, hoje, naquele tempo, pedindo a prisão de Jesus, foram os mesmos que por ele também foram alcançados pela sua bondade. Havia toda uma força espiritual conspirando para que aquilo acontecesse, ainda que Jesus para aquilo não tivesse vindo, né? Jesus veio para aquilo ali. Ele sabia muito bem o que ia acontecer. Mas que havia toda uma atmosfera espiritual paralela ao que está acontecendo, com certeza havia, né? Enfim, ainda que de desconhecimento do ser humano natural. E há. Eu só não acho que claro que uma pessoa... Desse fato aqui do que aconteceu. Uma pessoa como ele, o que ele fez, o que ele andou fazendo, com certeza havia uma influência espiritual muito grande, porque uma pessoa em sã consciência não ia fazer o que ele fez. Existe uma possessão maligna em torno disso. Eu estou entendendo o pastor Paulo aí, não sei se é essa linha, mas no sentido de dizer assim, tem um monte de coisa acontecendo aqui hoje. Qualquer lugar tem um monte de coisa acontecendo. O ouvinte está falando, JR, até a minha impressora imprime sozinha. Aqui na rádio tem uma impressora aí, não tem? Tem. Essa impressora aqui? Você não já trabalhou num escritório que de repente estava tudo tranquilo, só você lá sozinho, de repente começa a ter barulho, não sei o quê, isso aqui que tá vendo? Um exaustor do banheiro liga com a porta fechada. Então. Aí você, não, ali tem um espírito mal, mas do exaustor? Ele tá indo quem? Embora? Por que ligou o exaustor? Você tá entendendo? Então tem certas coisas que tem pessoas que são muito influenciáveis. Com certeza. Se você disser, cuidado, alguém vai bater na sua porta, olha, o cara tropeça lá não sei aonde que já tá achando que tá batendo na porta. Mas a pastora vai contar um caso. Não, sabe o que é? Porque é o seguinte, eu concordo com o que o pastor Paulo falou, eu entendi o ponto de vista. Mas a gente não pode desprezar, por quê? Porque a figura dele envolve uma influência espiritual. Foi nesse sentido, nessa perspectiva, que eu dei ênfase para esse tipo de atuação, porque as pessoas ao redor costumam ter medo de figuras assim. Então seria muito propício, né? Ele é uma pessoa que estava fazendo mal à sociedade. Cada segundo dele solto era uma vantagem para o mal e não para o bem. Então é nesse sentido. E também concordo com o que o pastor Manassés falou, a gente não pode desprezar 100%. Eu sei que tem fenômenos que acontecem realmente, né? Eu já fiquei sozinha na igreja várias vezes trabalhando e aconteceu isso, né? Tipo, um barulho no teto, coisas assim estranhas. E aí você tá na igreja e você pensa mais ainda, né, que alguma coisa. É uma linha assim, tênue. Na verdade, não é que eu esteja caminhando no sentido contrário do que os irmãos falaram. Eu falei aqui a nível de responsabilidade. Eu conheço evangélicos, alguns profetas que estão atrás das grades. Eram tremendamente usados por Deus e hoje estão atrás das grades. Eu conheço espíritas que estão atrás das grades. Então, como é que uma entidade salva um, não salva o outro? Então, assim, é porque é um mundo que é pra gente mexer com isso, é difícil, a gente desconhece muita coisa. Eu prefiro acreditar na decisão, na responsabilidade, no plano de salvação de Deus para aquele homem, se ele viesse a arrepender. Agora, o medo dessa coisa de que se fizerem alguma coisa com ele vão me pegar, eu acho que é muito mais, como a pastora acabou de dizer, o medo que as pessoas têm de falar ou de fazer alguma coisa,
Eu acho que o fantasma maior está nas pessoas que o vejam, que estão olhando para ele, e não nele em si. Agora, o outro lado é o seguinte, existem manifestações diabólicas. Claro que existe. Certo? E aí, sem querer inserir nenhum dado novo nessa história, mas existem manifestações diabólicas. Quando você pensa que um indivíduo, um ser humano, ele fica possuído pelo diabo, e as manifestações são das mais diversas e horrendas. É um sofrimento para aquele. E tem gente que gosta. Tem gente que até chama. Invoca. Uhum. É incapaz de se colocar no lugar do indivíduo que está ali. Possesso, que é todo arrebentado. E o cara quando sai daquilo ali está com o corpo detonado porque é uma pressão, uma opressão gigantesca. Tem gente que gosta de ver, não, vou fazer uma entrevista aqui com ele. A pessoa não se coloca no lugar de. Jesus nunca ficou batendo papo. Tem uma única ocasião na Bíblia que o cara, o inimigo pergunta para Jesus uma coisa, ele responde. Uma única vez, toda a regra é para repreender em nome de Jesus e acabou a conversa. Nesse texto, Jota, é o que Jesus pretende nesse texto, até porque ali não existe uma entrevista, nenhum diálogo, existe simplesmente uma revelação que o mundo espiritual é muito mais intenso do que se possa imaginar. Para aquele homem que, entre aspas, conversa com Jesus demoniado, para provar que havia ali uma legião de demônios naquele homem ali. Né? Não havia um demônio, dois demônios, havia uma possessão terrível, né, de demônios sobre aquele homem. Então, há essa possibilidade de uma pessoa sozinha, ela abarcar, ela ficar possessa com milhares de demônios. Então é só para a questão de nós entendemos que o mundo espiritual é mais intenso, mais forte do que se possa imaginar. 11h51 aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. É o amor da minha vida. Foi assim que o coronel reformado João Jucá, de 102 anos, definiu o sentimento pela esposa dele, a Evangelina Jucá, de 94 anos, durante a comemoração das bodas de brilhante do casal, que completa hoje 75 anos de união. Durante a festa de celebração deste amor, que aconteceu no domingo, uma das filhas do casal disse: eles não comem um sem o outro, não vão dormir um sem o outro, não levantam da cama um sem o outro, eles ficam assim no sofá sentados juntinhos de mãos dadas, vendo televisão. E aí a gente pergunta, você, nosso ouvinte, pode dizer que encontrou o amor da sua vida? Qual é o segredo da longevidade de um relacionamento? Pergunto aqui aos nossos debatedores, sempre começando com a nossa menina da mesa. Que história linda, né? 102, ela 94, completando 75 anos de casados. História lindíssima que nos inspira, ainda mais num tempo onde o casamento tem sido tão bombardeado com a fragilidade, né, das escolhas das pessoas que já não dão mais tanta ênfase. Mas eu acredito que o casamento, ele é um plano de Deus, ele nunca vai acabar. E com isso a gente pode pegar exemplos como esses, tão lindos, tão sublimes. E eu creio que um dos maiores segredos da longevidade, esse ano eu completei 8 anos de casado, então eu ainda sou, né, nova, mas já não estou mais tão novinha. E um dos segredos que eu tenho visto até aqui, sem dúvida, é você guardar o temor do Senhor na aliança, sem dúvida alguma, e você realmente compreender o universo da outra pessoa e viver de uma forma que haja aquela complementariedade. Eu acho que muitas pessoas terminam suas alianças, não chegam a viver uma história de amor bonita e especial, porque o egoísmo toma conta do coração de uma tal maneira que ela não consegue viver o universo do outro e fazer o outro feliz. Então, é uma dica aí que eu quero deixar nessa manhã. O que eu vejo aqui, né, a pergunta que foi feita aqui pela produção é: qual o segredo da longevidade de um relacionamento? Está exatamente aqui, no que a própria filha testificou. Eles não fazem nada sem que o outro esteja presente. É questão do compartilhamento das ações, né? Seja das ações boas, dos problemas, andam, sentam, comem, levantam, eles participam. Então, aquilo ali até mesmo está linkado ao que Salomão disse, né? Melhor é ser 2 do que ser 1. Tem melhor paga no seu trabalho, ou seja, o sucesso que eles estão vivendo no casamento, desse relacionamento tão longínquo, se dá pelo fato deles compartilharem tudo, né? Porque o amor
não trata apenas das coisas boas da vida, do sorriso, do abraço, do beijo, mas também dos problemas, das lutas. E até isso eles devem compartilhar a ponto de superar juntos essa dificuldade e permitir que eles vivam tanto tempo sem se imaginar um longe do outro. Tem outros casos, de que um do cônjuge veio a óbito e dias depois o outro cônjuge também falecer porque não suportou viver sem o outro. Tem casos aí, a história mostra aí, né? E assim, um morrer num dia e outro morrer no outro e serem sepultados no mesmo dia, na mesma sepultura. Meu bisavô e minha bisavó. Aí, né? Tá vendo? É assim, uma unidade tão perfeita, um relacionamento tão puro, tão gostoso, que um não suportou, quando soube, morreu. É lindo isso aí. O amor é uma coisa maravilhosa. Eu acredito que um segredo de uma longevidade dessa, assim, eu não sou psicólogo, né, mas se a gente for buscar razões assim para que esse amor tenha perdurado tantos anos, eu acredito que um relacionamento é você manter, esse segredo é quando você consegue manter as coisas simples do início da relação. Quando você conhece a pessoa, você gosta de fazer aquelas coisas com as pessoas, coisas simples de ir no cinema, de estar junto, de comer uma pau, de não fazer nada, de estar em casa. Então, quando se consegue manter, depois de tantas tempestades, vem os filhos, vem a fase da adolescência, os filhos vão embora depois, eles ficam sozinhos novamente, e quando eles vão se redescobrindo, mas nunca abrindo mão daquilo que um dia eles se propuseram um ao outro. Eu acho que essa é a coisa mais fantástica que um casal consegue fazer, é conseguir se manter puro e daqueles valores iniciais da relação que farão deles um casal aí de 100 e poucos anos, mais de 75 anos de vida conjugal. Eu espero chegar lá. Ouvinte dizendo: JR, eu estou noiva. Espero chegar nessa longevidade no casamento. Aproveitando, te amo, Everton. Aí, ouvinte não é boba não, é ouvinte. Já Como é que é o seu nome, ouvinte? Ela já aproveitou aqui a viagem. Dá o seu nome, ela parabeniza a pastora, diz que a pastora tem uma voz linda, viu, pastora? Ah, muito obrigada. É aqui a nossa ouvinte digitando, vai digitando. Vai digitando. Outro ouvinte dizendo: Galinho Jacó, eu te amo. O que isso tem a ver, Marcelo? Galinho Jacó, eu te amo. Entendi, não. A noiva aqui, a Thaís, é a noiva do Everton. Thaís aproveitou a viagem, mandou um abraço pra ele. Deus abençoe. O ouvinte dizendo aqui, já tá com 23 anos, falta pouco, né? Tô casada há 25 anos, grávida do 4º filho, temos uma filha de 24, um filho de 21, outro de 2, estou grávida de 8 meses, já me perguntaram, não vou ler isso tudo aqui, 25 anos, falta quanto? Falta só 50, e nessa proporção, né, tá 25 anos, 4 filhos. Chega lá. Não é? Tem uns 12 até lá. Não é isso? Então tá bom, 11h57 na 93 FM. Estamos juntos. Ué, acabou a vinheta? Tá bom. Muito obrigado aqui aos nossos ilustres debatedores presentes no programa de hoje. Pastor Manassés Loyola, obrigado, um abraço. Obrigado, JR Vargas, obrigado, ouvinte da Rádio 93. Quero mandar um abraço aqui para minha turma de seminário do IBED, lá em Cordovil. Ontem nós encerramos o ano letivo, foi uma noite abençoada de comemorações. Todos os alunos do IBED que estão me ouvindo, um abraço a todos. Pastora Daniele Queiroz, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, é muito bom estar aqui, que Deus possa abençoar cada um dos nossos ouvintes e todo o povo da minha Igreja Batista Vale de Bênção. Maravilha, muito obrigado, pastor Paulo César Braga. Obrigado, JR, amigos, eu quero deixar aqui um parabéns ao meu querido amigo Paulo César Vieira, nosso querido Paulinho, né? Trabalha com o nosso querido senador eleito Harold de Oliveira, hoje ele está fazendo mais um ano de vida, e te convidar você, Marcelo, os debatedores aqui, para as minhas bodas de ouro, já tá. Daqui a 34 anos eu faço boda de ouro e você já é convidado. Eu quero estar lá e com muita alegria e vou me organizar para cantar. Isso. Até lá eu consigo me organizar para cantar. Quer dizer que o Paulinho faz aniversário hoje. Isso, Paulinho. E Paulinho tá fazendo quantos anos? Mais ou menos. 38, 39. Isso quer dizer o quê? 83? Deixa quieto. Pra não arriscar, risco pra baixo. Tá bom, né? Marcela. Beijo pro Paulinho e vamos mandar beijo então aqui, porque hoje é aniversário da missionária Jéssica Moreira,
Ela que é a esposa do pastor Renan Costa, da Assembleia de Deus, Ministério Altar de Fogo, em Campo Grande. Muito bem, minha gente, esse é o nosso Debate 93. Quero agradecer aqui a você que nos acompanha todo dia e você que está se preparando para participar conosco do grande jogo de futebol que vai acontecer na próxima sexta-feira. Sexta-feira agora o nosso time vai entrar. Com essa música só pode dizer assim, o Scratch 93 vai entrar em campo e nós temos aqui uma seleção maravilhosa. Dois dos nossos craques estão aqui. Com os dois craques ali fora. Tem que ir, né? Conversar antes. A cidade é grande, né? Não nos façam passar vergonha. Sim. Né? Não falei isso, pastor? Nós temos aqui. Conversei com os dois lá fora. Falei, treina até sexta. O pastor Paulo César Braga, eu duvido que ele vá cabecear. Vai do cabelinho? Não despentear. O cabelo tá maior, acho que ele até vai. Se você tivesse acabado de cortar, acho que não. Esse cabelinho aí. Eu gosto do desafio, vai ter que estar. Muito bem, nós vamos estar lá na sexta-feira agora, dia 21, às 18h30, mais conhecido como 6h30. Nós vamos começar o nosso jogo, é o jogo da Seleção Debate 93. Nós vamos estar aqui, nós estamos com 29 jogadores inscritos. Se ninguém for pro chinelinho, aliás, são 28, se ninguém for pro chinelinho até lá, nós vamos ter aí um tempo tranquilo, para ninguém ficar muito tempo em campo, que é para não gastar a beleza do futebol. Entendi. Entendeu? Que é tão bonito ver. E vocês já sabem, nós seremos treinados pelo Moser, que foi zagueiro do Flamengo, jogou na Europa, treinou times na Europa e agora, para o currículo dele, entrará. Que coisa. Ele treinou o time de Seleção Debatedores. Mas o que será que aconteceu? O que será que o Moser fez? Eu espero que ele não desista até lá. Espero que ele não desista até lá. Nós vamos estar lá eu vou estar lá, se Deus quiser, o pastor Carlos Pedro, bispo Sérgio Nonato, reverendo Edson Nascimento, apóstolo Alexandre Macedo, pastor César Carvalho, pastor Fábio Nunes, pastor Edson, Sérgio do Bocage, pastor Emerson Pinheiro, William Nascimento, Alex Pinheiro Soares, Maurílio Dias, Luciano Regis e Márcio Rocha, pastor Manuel de Matos, Rômulo Rodrigues, Jean Max, Jairo Bonfim, Manassés Loyola, Rodrigo Lourenço, André Câmara, Marcelo Farias, Eduardo Merencio, Anderson do Carmo, Jevaé, Paulo César Braga e Sérgio Andrade. Aqui tem pastor, tem bispo, tem doutor, tem cantor. Esse povo vai estar em campo na gente, vocês têm que ir lá para assistir. Tem que ir lá para assistir. As igrejas aí, as torcidas organizadas têm que estar lá e cantando e incentivando o pastor. Poxa vida, vai ser. E no intervalo do jogo, nós teremos a participação das garotas, as nossas meninas, as meninas da mesa do Debate 93. Elas estarão participando de uma competição de penalidades máximas, penalties. E elas serão treinadas pelo César, que é goleiro do Flamengo. O César é o goleiro titular do Flamengo. Ficou muito honrado com a homenagem que eu fiz a ele, homenageando as mulheres todas das nossas ouvintes. Tá soltando o rojão. E nós vamos estar lá com Vanessa Tanaka, Paola Carla, Eveline, Beatriz, Cirlei Figueiredo, Virgínia Estevão, Aexane Alves, Raquel Lima, Edeni, Rosane Oliveira, Carla Regina, Leia Mendonça, Flor de Lis. E a pastora não vai não? Eu vou estar na intercessão pelas meninas. Ao vivo ou pela internet? Ao vivo. Eu vou estar assim, atrás delas, intercedendo. Atrás delas, tem que ficar atrás do goleiro. O goleiro vai ser o Sérgio do Bocage. Eu vou estar lá, atrás da rede, intercedendo. A pastora vai estar lá cantando enquanto estiver batendo pé. Vamos fazer transmissão ao vivo, vamos avisar que os ouvintes, a partir de 5h30 você já pode começar a chegar lá, os ouvintes que estão incentivando os pastores. Sim. Lembra os seus pastores que estão escalados, porque vocês, né, deram o nome aí, escalaram, que eles têm que chegar lá às 5h30 da tarde. 5h30. Cheio de disposição. 2 quilos de alimentos não perecíveis. Vão para instituições carentes, vai ser no campo do Zico, veja a responsabilidade que há nisso aí. Eu já joguei lá. Não joguei nada, mas já estive lá. Pelo menos sei aonde é que é. Pisou, entrou, voltou. Alivia um pouco assim, a minha tensão, né? Então. E nós vamos estar juntos lá. E é bom tem que avisar pro pessoal para levar chuteira, né? Eu tô avisando, por favor. Chuteira, avisa o Paulo, que o Paulo pensou, sabe o quê? Em levar o quichute dele. Vou comer o quichute, eu vou comer o quichute. Ei, 93. A 93 FM entra em campo nesse final de ano. Uma seleção de craques, debatedores e cantores jogará uma partida de futebol que entrará para a história. As debatedoras
cantores e cantoras, as nossas meninas da mesa participarão de um torneio de pênaltis. Jogadores e ex-jogadores profissionais farão um jogo de encerramento. Dia 21 de dezembro, às 18h30, no CFZ, Avenida Miguel Antônio Fernandes, 700, Recreio dos Bandeirantes. Entrada, 2 quilos de alimentos não perecíveis. A sua torcida é fundamental nessa festa. No campo, um desfile de craques e uma celebração da amizade e do amor. Realização Craques da Paz e 93 FM. Abraço pessoal do Craques da Paz acompanhando sempre a gente. Um ouvinte pede JR, amanhã fala a lista dos que amarelaram. Eu vou fazer, mas vou deixar pra sexta-feira pra juntar, entendeu? Pra ver se alguém, acho que esse pessoal não amarela não, só o pastor João. Botou um gessinho, só porque botou um gesso. Na segunda não, tem que ser antes do jogo. O ouvinte tá pedindo aqui. Nós vamos compartilhar sim, ouvinte. Você vai estar sabendo, mas eu acho que a partir de agora ninguém mais. Vai estar todo mundo juntinho com a gente lá. Nós vamos orar juntos. Vamos apresentar esses nomes de pastores e aniversariantes diante de Deus em oração. Vamos lembrar do nosso Brasil, do nosso Rio. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã de debate, Senhor, onde a tua palavra chega a tantos corações, inúmeros corações. E nós queremos te apresentar a nossa nação, te dar graças pelo teu cuidado, porque apesar de tudo temos a certeza de que a tua mão está estendida sobre o Brasil. E nós te apresentamos também o Rio de Janeiro, clamamos por tua paz, por tua salvação, pela libertação daquele que está oprimido, pelo consolo do que está abatido. E cremos, Senhor, na ação poderosa do teu Espírito. Te apresentamos também a vida da missionária Jéssica Moreira, que está fazendo aniversário hoje. Pedimos a tua bênção sobre a vida dela. E te apresentamos todos os aniversariantes de hoje. E que o Senhor possa nos abençoar de forma tremenda e extraordinária, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.